7. Êxodo. O título do segundo livro da Antiga Aliança provém da versão dos 70, a Septuaginta. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Se você já experimentou a ingratidão por parte de pessoas a quem fez o bem, talvez entenderá o livro de Êxodo de forma mais clara e profunda. Embora encontremos neste livro fatos marcantes na história do povo de Israel, tal como a libertação do Egito, sem dúvida alguma, o que mais impressiona é a ingratidão de um povo que só recebera o bem de um Deus que ama de modo perfeito. Êxodo. O livro de Êxodo conta-nos como Deus libertou a Israel do Egito com um braço forte, e esse se tornou o acontecimento mais importante da história deste povo, isto é, a saída dos israelitas do Egito, onde eram escravos. Descreve o que Deus fez, como Ele libertou o seu povo e como, daquela gente sem perspectivas, Ele formou uma nação cheia de esperanças no futuro. Êxodo conta-nos da caminhada pelo deserto, onde Israel recebeu a lei no Monte Sinai, que foi dada através de Moisés, para que o povo aguardasse e a seguisse. O livro de Êxodo nos conta como Deus libertou a Israel do Egito com braço forte. É possível perceber com muita facilidade que o livro de Êxodo possui muito significado em relação a Cristo. Nele, vemos muitos símbolos que descrevem o ministério de Jesus. Esses fatos existentes no livro de Êxodo reforçam e comprovam do que a Bíblia inteira fala de forma direta e indiretamente, ou seja, daquele que viria para nos libertar da condição de escravos quando no Egito estávamos, ou seja, a vida mundana. Dessa forma, a mensagem do livro do Êxodo se mostra tão atual e significante quanto foi na ocasião da libertação daquele povo. Êxodo. Data. O livro do Êxodo abrange um período de 144 anos. Esse período se inicia com a morte de José em 1635 a.C., até o momento em que a nuvem de Deus cobre o tabernáculo, após esse ter sido levantado no deserto em 1491 a.C. O mais provável é que o livro do Êxodo tenha sido escrito por volta do ano 1453 a.C. É possível perceber com muita facilidade que esse livro tem muito significado em relação a Cristo. Êxodo. Autor. O ponto de vista judaico sustenta que o livro era obra de Moisés. Pela evidência interna,
Essa é igualmente a impressão deixada pelo próprio livro de Êxodo. A atual exegese conservadora, bem como a tradição, sempre afirmaram que Moisés é o autor do livro de Êxodo. As teorias de alguns críticos não nos oferecem substituto adequado para a autenticidade mosaica. O próprio Jesus denomina o Pentateuco em geral e o Êxodo em particular o livro de Moisés. Marcos capítulo 12, versículo 26. Ora, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? O livro de Êxodo abrange um período de 144 anos. Esse período se inicia com a morte de José, 1635 a.C., até o momento em que a nuvem de Deus cobre o tabernáculo, após esse ter sido levantado no deserto, 1491 a.C. Jesus Cristo revelado em Êxodo. Com respeito aos tipos de Cristo facilmente identificados em Êxodo, poderíamos destacar dois em especial: a sarça ardente, em Horebe, que revela a santidade que nos atrai a Deus, e o próprio Moisés, que traduz a ideia daquele que conduz um povo à redenção. Ambas essas figuras traduzem de modo satisfatório a mensagem do livro do Êxodo. No entanto, numa visão sintética de todo o conteúdo do livro, o Cordeiro Pascal, com o seu sacrifício, torna-se um símbolo ainda mais forte e presente na história que esse livro nos apresenta. Assim, de maneira geral, poderíamos afirmar que em Êxodo, Jesus se revela então como o nosso Cordeiro Pascal. Tema principal do livro de Êxodo. Embora o livro do Êxodo pareça girar em torno de uma história única e específica, ou seja, a libertação de Israel do Egito, ainda assim, poderíamos formular temas diferentes, pois dentro do mesmo assunto central do livro, encontramos outras histórias, como por exemplo, a viagem até o Monte Sinai. Diante disso, é preciso formular um tema apropriado que satisfaça a essa dificuldade encontrada no livro do Êxodo. Sugiro o seguinte tema: a história de Israel, desde a morte de José até a construção do tabernáculo. Em Êxodo, Jesus Cristo se revela como nosso Cordeiro Pascal. Palavra-chave. A palavra-chave do livro de Êxodo é libertação. Essa é, sem dúvida, a tônica dominante do conteúdo deste livro. O livro do Êxodo parece girar em torno de uma história única e específica, ou seja, a libertação de Israel do Egito. Êxodo. Divisão. O livro de Êxodo pode ser dividido em 4 partes. A primeira, a libertação dos hebreus.
A segunda, a viagem até o Monte Sinai. Terceira, o acordo de Deus feito com o seu povo no Monte Sinai, onde Deus lhe deu as leis morais, civis e religiosas. Quarta, a construção de um lugar de adoração para o povo de Israel e as leis a respeito do sacerdócio e da adoração a Deus. A palavra-chave do livro de Êxodo é libertação. Curiosidades. A mensagem do Êxodo.